Paz para todos nós. Que alegria estarmos aqui no primeiro encontro nosso do ano de 2021. Eu peço a Jesus e aos amigos espirituais que nos renovem as forças, a saúde, a disposição, para que possamos vencer as barreiras, as resistências em 2021 e podermos prosseguir com essa nossa conversa ligeira, que nos leva sempre a uma pequena reflexão. Pretendemos prosseguir sem trazer ideias que cansem muito a mente de vocês. Nós queremos prosseguir aqui nesse papo pequeno, carinhoso, profundo quando necessário, mas de coisas que dão para nós assimilarmos no dia a dia, sem causar uma tensão em nós. Esse é o nosso objetivo. Crescer, aprender, colocar em prática, sem ficarmos aflitos. Então, pretendemos continuar assim. Então, se você puder continuar conosco neste ano, nós pretendemos continuar com vocês. O nosso canal tem apresentado outros programas importantes, né? Que envolvem a família, que envolvem a doutrina, que envolve a criança na evangelização, mas esse nosso aqui é aquele momento assim, aquele momento em que nós vamos falar de coisa séria, mas refrescando a nossa condição íntima, sem aflição, sem pressão, sem nenhuma expressão que possa nos pressionar. Aqui vamos fazer de tudo para conversar sem pressão. Então, vamos continuar com aquela história lá, gente. Dá o like, tinino, tudo bem, certinho, o que vocês quiserem. Se não quiserem dar o like, dá o dislike, não gostei, tá ruim, tal. Dê sugestões, sabe? Compartilhem com pessoas aquilo que vocês assistirem aqui. Essa movimentação de compartilhar, de dizer que gostou ou não, de participar, não é? Isso para o canal, para a instituição, é importante, porque caracteriza o movimento que nós temos feito em favor da divulgação a partir do canal, tá certo? Então, hoje nós temos uma conversa muito interessante. Dia de Reis, há tanto comentário, há tanta interpretação a partir desta data. Porque alguns dizem assim, não, é isso mesmo, eles tinham o nome de Baltazar, Gaspar. Tá. Aí a gente vai procurar. Porque outros dizem assim, não eram 3, eram 12. E outros dizem, não, eram 4. E a situação vai se alongando e o mais certo é buscar a origem. E a origem nós fomos lá no Novo Testamento. Novo Testamento, Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vejam bem. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Olha que interessante. Vamos parar um pouquinho nisso aqui. Vejam bem, Mateus fala em magos. Então fica a pergunta, eram reis mesmo?
Porque no Novo Testamento está dizendo magos. Que reis eram esses? Algumas pessoas falam até de onde eles eram reis, mas o Novo Testamento não diz isso. Ele diz magos. E magos é possível aceitar essa afirmativa? Sabe por quê? Naquela época havia muitos sábios que buscavam estudar as estrelas. Hoje seriam os nossos astrônomos. Mas naquela época a quantidade era muito grande. Eles se dedicavam ao estudo das estrelas, porque nada do que é definido hoje estava naquela época. Então eles estudavam a posição, etc., o movimento, etc, etc, etc. Então havia muitos estudiosos, cientistas, sábios que estudavam as estrelas. E eles eram chamados magos. Não é no sentido que hoje a gente fala mago, alguém que produz alguma magia. Não. Naquela época, os que estudavam as estrelas do céu eram chamados magos. Então, é fácil a gente aceitar que eram magos. Outra coisa importante, Mateus não diz quantos, ele diz uns magos. Então, eu acho que todos podem estar certos. Os que falam que eram 3, os que falam que eram 4, os que falam que eram 12. E o que importa saber, neste momento, a quantidade? Importa termos a noção de que alguns magos, como disse Mateus, se dirigiram a Belém em busca do recém-nascido, cuja estrela no céu anunciava. Aí tem outra discussão. Era estrela mesmo? Ou era um outro astro? Ou era alguma visão? Mas quem somos nós para descobrir isso? Essa estrela pode ter sido muito mais, até, não estou afirmando, pode ter sido até no plano espiritual. Eles olhavam e viam. Pode ter sido um espírito altamente iluminado que mostrava para eles o caminho. Não importa. Importa que eles seguiram o sinal que lhes direcionava o caminho. E outra coisa importante, muito importante, eles eram estudiosos das estrelas. Então, a intimidade deles com os astros era muito maior, que nós não temos alcance para entender. Sobre os presentes que se diz que eles deram, é procedente por ser, por exemplo, o ouro, um metal precioso, e desde aquela época era considerado altamente precioso, não é? A mirra também, uma planta rara, porque ela trazia na sua constituição elementos que a tornam até hoje muito amarga, e ela tem todo um significado, a mesma coisa o incenso. Então, nós não vamos questionar os presentes, mas eles levaram presentes. Como até hoje nós temos o hábito, quando nasce uma criança numa família amiga ou num familiar, nós levamos, sempre que podemos, um pequeno presente. Muito bem. E outras situações que a gente poderia tirar as dúvidas. Nomes. Esses nomes, não sabemos quem deu. No Novo Testamento não consta nome. Se no Novo Testamento nem consta quantos eram. Mas isso importa para nós? Claro que não. Isso não importa para nós porque
o que importa é o gesto, o deslocamento deles para ver Jesus, a homenagem que fizeram a Jesus e a consequência disso. Mateus prossegue contando que quando Herodes soube que esses magos, vamos já nos colocar na posição correta, que esses magos se deslocavam para visitar Jesus, Herodes ficou muito agitado. Muito agitado porque ele não queria que um novo rei surgisse naquela região. Então, ele fez com que os magos fossem cercados na caminhada e foram avisados. Foi solicitado a eles que eles, na volta, confirmassem se realmente tinham encontrado o menino conforme as escrituras previam. Por quê? O que o Herodes ia fazer? Ele falou com os magos, porque aí eu vou visitá-los e levar minha homenagem. Mas ele não iria visitá-lo, não. Ele já estava programado que iria eliminar o menino que tinha nascido segundo as escrituras tinham anunciado. Aí, os magos concordaram, obedeceram e seguiram. Quando eles seguiram, eles recebem uma orientação espiritual que se separassem na volta e não voltassem pelo mesmo caminho. Ao mesmo tempo, José tem um sonho, que na verdade foi um anúncio espiritual, que ele saísse imediatamente de Belém com Maria e com a criança e se deslocasse para o Egito e lá ficasse até que recebesse orientação para voltar. Por quê? Porque o rei iria matar todas as crianças na faixa de idade do nosso menino Jesus. Isso que eu estou falando continua em Mateus, né? No capítulo 2, e essa história ela vai até o versículo 22 por aí, em que Mateus vai descrevendo isso que eu estou falando aqui. Eu estou tirando tudo aqui do Novo Testamento. Então, olha que bonito. Aí, imediatamente, José se levanta, toma de Maria, da criança, do nosso menino Jesus, e ruma para o Egito. Ele vai para o Egito, né? E ele fica lá até quando ele recebe ordem para que ele volte. E essa ordem foi dada quando Herodes morreu. Aí o Espírito voltou para José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. E é interessante que muita criança, vejam no capítulo 2, versículo 16, o que Mateus descreve. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, que não voltaram pelo caminho, e o fato de eles não voltarem e cada um seguir um caminho, deu tempo de José e Maria chegarem ao Egito. Foi quando Herodes achou que eles estavam demorando demais
e procura saber e percebeu que tinha sido enganado. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Vejam, então, que essa data que a gente chama aí Dia de Reis está ligada, na verdade, a uma homenagem respeitosa aos magos. E cada grupo religioso ou folclórico comemora a ação deles de uma forma. Mas eles foram muito importantes. Primeiro, por serem pesquisadores das estrelas. Eram respeitadíssimos como sábios, né? Hoje nós chamaríamos de cientistas. Então, a movimentação deles até o menino indicou uma confirmação, um respeito, uma certeza de que o menino havia nascido segundo as Escrituras. Segundo ponto, eles levaram oferendas as mais raras da época, também demonstrando profundo respeito, submissão, gratidão àquele que nascia, ou que nascera. Terceiro, a princípio tendo obedecido ao rei por ser rei, mas quando eles receberam a intuição, a orientação espiritual, eles não titubearam em obedecer a orientação que era superior à orientação do rei Herodes. Então, se eles não tivessem feito isso, eles poderiam ter complicado a vida do menino. É claro que estava tudo programado, mas a ação deles foi decisiva. Eles voltaram por outros caminhos, se dividiram para, se alguém tentasse perseguir um, não ia achar os outros. Que eles seguiram e foram testemunhos para muitos de que o menino havia nascido. Então, havia um cuidado entre eles para não serem todos sacrificados. Então, se dividiram e não voltaram a Herodes. Então, a postura de compromisso com o plano espiritual superior. Outra situação bonita aí, entra a obediência de José. Mais de uma vez, né? Ele obedeceu antes, quando se reuniu a Maria. Ele obedeceu quando foi, aí obedeceu às leis, quando foi fazer os registros e se deslocou até Belém. Ele obedeceu quando veio, saia agora, reúna sua mulher e a criança e saia. Ele não titubeou, como muitos de nós, ficam assim, porém, puxa, tá de madrugada, deixa eu esperar, eu tô cansado. Ele imediatamente se levantou, palavra de Mateus, e pega sua mulher e a criança e sai da região. E ficou no Egito esperando a ordem para voltar. Humildade e obediência de José, fantástica, né? Vejam o papel dele junto a Maria. Se Maria estivesse só, como ela precisaria de alguém que lhe apoiasse e lhe desse norte naquelas situações decisivas naqueles instantes. E finalmente, José volta a obedecer quando diz, agora pode voltar, porque o rei
Aqueles que queriam a morte do menino já estão mortos. Então, essa é uma passagem muito interessante que este dia nos permite refletir. Enquanto nós, no dia a dia, a obediência, a reflexão, a postura de gratidão, de respeito, né? A homenagem. Eles homenagearam Jesus. E nós homenageemos as crianças que estão chegando. São tantas. São tantas aquelas que estarão conduzindo o Brasil na virada de um momento evolutivo. Não houve estrelas maiores no céu, ou a gente não pôde enxergá-las. Pode até ter havido e nós não enxergamos. Não houve magos dizendo é esse ou é aquele. Mas a nossa condição é de homenagear a todas as crianças que estão chegando, a todos os espíritos que se dispuseram a reencarnar pós-pandemia e renovar a vida, renovar a proposta, renovar a maneira de ser, de tratar, de conviver. A todas as crianças que chegam, as que terão um caminho mais iluminado, as que terão o caminho de maior compromisso, aquelas que ainda não evoluíram o suficiente para só pensarem no bem, a todas as crianças que chegam, as que serão professoras, as que serão dirigentes, políticos, médicos, engenheiros, advogados, donas de casa, pais, mães, jogadores de futebol, de voleibol, natação, dançarinos, não importa, estão chegando. A eles, a nossa homenagem respeitosa. A eles, a nossa gratidão por terem aceitado a programação de retornarem à Terra, habitarem a Terra neste momento de pós-pandemia. Que Deus os ilumine e abençoe. Que Jesus fortaleça seus pais, a eles, e que esta nova geração construa e escreva a história de amor que todos nós esperamos que seja escrita. Paz para todos nós.